Romanos capítulo 12, verso 11. Você achou aí na Bíblia? Romanos 12, 11. A palavra de Deus diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém. Pai, ouvimos a Tua palavra, vamos lê-la esta manhã e queremos receber do Senhor o alimento espiritual que nós precisamos para ficar de pé. Não é só de pão que nós vivemos, mas da palavra que procede da Tua boca. Ela nos alimenta, ela nos sustenta, ela tem o poder de mudar a nossa vida e nos transformar. E é o que nós precisamos e Te pedimos mais uma vez esta manhã, fala ao nosso coração. E eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, peço graça e misericórdia e a unção do Teu Espírito, que ela esteja sobre mim, me capacitando a ministrar Tua palavra de maneira eficaz, rompendo as barreiras, para que ela chegue a cada coração. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amados, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 12 da sua carta aos Romanos, o assunto central aqui é o comportamento da igreja, das pessoas, o comportamento de todos nós como igreja do Senhor. E aí no meio do texto, falando sobre comportamento, ele traz aí no versículo 11 uma diretriz para nós, dizendo que é necessário servir ao Senhor. E servir ao Senhor, segundo Paulo coloca, não é uma opção, é uma necessidade. E talvez este fato já seja estranho para algumas pessoas, porque muitos são até ensinados erroneamente que devem vir à igreja para receber alguma coisa, que devem olhar para a igreja como a solução para os seus problemas, para a sua vida, para as suas mazelas e encontrar em Cristo uma porta de saída, um escape. E não tem, talvez, a noção de que nós fomos chamados para servir ao Senhor. Muita gente ainda quer se servir do Senhor, e há uma grande diferença, entre servir a Deus e se servir de Deus. E isso é o que muitos acabam pensando erroneamente, até porque assim são ensinados. E então o apóstolo Paulo me fala de servir ao Senhor. Ele termina o verso 11 dizendo servindo ao Senhor. E diz como deve ser este meu serviço. Ele fala no verso 11, no zelo, ou seja, no cuidado, não seja remisso. A palavra usada aqui na versão revista e atualizada, que eu estou lendo para você, é remisso, que tem o significado de negligente, de qualquer forma, de qualquer maneira. Na tradução corrigida fiel, talvez alguém tenha aí a Bíblia nessa versão, há uma outra palavra sendo empregada aqui, e ao invés de remisso, diz não seja vagaroso, molenga, não seja displicente, é a palavra usada então nessa versão. Mas independente de qualquer coisa, as palavras e os sentidos são parecidos, e o que nós precisamos é obedecer ao que diz a Bíblia. E segundo o apóstolo Paulo, não posso ser negligente, não posso ser vagaroso, pelo contrário, preciso ser fervoroso de espírito. Há um fervor que precisa estar no meu espírito para que eu sirva ao Senhor com fervor. Deus não nos chamou, como eu disse, então, apenas para estar na igreja, mas Deus nos chamou para servi-lo na igreja, para que eu e você, cada um de nós, encontremos um lugar de serviço e neste serviço sejamos empenhados, não vagarosos, não negligentes, muito pelo contrário, fervorosos, como ele diz aqui neste verso. Então esse é o chamado para toda a igreja. Quando eu entendo isso, eu saio da posição de alguém que deseja apenas ser servido e passo para a posição daquele que entende que precisa servir. E o meu exemplo maior é Jesus.
Lá em Marcos 10, 45, Jesus disse que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ora, se Jesus, o meu Senhor, não veio ser servido, por que eu quero ser servido? Por que eu quero ser cercado de benesses? Se ele veio dar a sua vida, e a Bíblia mesmo ensina que melhor coisa é dar do que receber, por que a gente pensa tanto em receber na igreja? Por que a gente pensa tanto no que vai levar com isso? Por que nós só visualizamos qualquer benefício que a gente possa ter em troca do nosso serviço? Enquanto tudo na Bíblia me ensina o contrário. Eu não sei qual é a Bíblia que alguns estão lendo, né? Porque a que eu leio me fala dessa forma. Então, eu preciso olhar para mim mesmo e fazer uma análise de como tem sido o meu comportamento na igreja do Senhor, como tem sido a minha motivação para estar nesse lugar, o que realmente rege os meus interesses para buscar a Deus de alguma forma e analisar de que forma eu atendo aos requisitos de Paulo neste versículo. Primeiro, eu tenho zelo, ele diz no zelo, ou seja, ele diz que só se serve a Deus com zelo. Não dá para servir a Deus sem cuidado, sem atenção, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ele já considera o zelo como uma premissa extremamente verdadeira. É no zelo que se serve ao Senhor, não admito outra maneira. Mas neste zelo não posso ser remisso, desatento, vagaroso. Pelo contrário, preciso ter um fervor na minha vida para servir a Deus neste padrão que é exigido pelo Senhor. Já diz o texto em Jeremias 48:10 que Deus não gosta de negligência, né? Maldito é aquele que serve ao Senhor, né? Maldito é aquele que, de alguma forma, trabalha para o Senhor, mas faz relaxadamente, faz de qualquer maneira, sem zelo, sem cuidado. E assim a Bíblia qualifica. Então, olhando para essa realidade, entendendo que eu preciso dar e não receber, entendendo que eu estou aqui para servir e não para ser servido, eu preciso me analisar diante deste versículo e de outros que eu quero colocar aqui para você essa manhã, fazendo algumas perguntas que caracterizam o nosso serviço ao Senhor e, no fim das contas, o nosso comportamento. Afinal, é esse o assunto de Paulo nesse capítulo, o nosso comportamento dentro da igreja do Senhor. Primeira coisa que eu quero perguntar a você, para que a gente possa responder como tem sido o nosso zelo em relação ao serviço ao Senhor. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, no versículo número 25. E leia comigo o que está escrito aqui. Diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia, com letra maiúscula, se aproxima. Olha só o que o autor de Hebreus está dizendo: não posso deixar de me congregar. Então, a primeira pergunta que eu faço para a gente analisar, de acordo com a resposta, como está a nossa obediência ao versículo 11 de Romanos 12, eu tenho sido assíduo e pontual na igreja? É uma questão relevante ou isso não tem nada a ver, como alguém pode dizer? Segundo o autor de Hebreus, eu não posso deixar de ser assíduo. Assíduo é aquele que vem constantemente. E ele diz: não deixe de se congregar, porque isto se tornou o costume de alguns. Veja que esse problema é antigo. Na época em que a carta aos Hebreus foi escrita, o autor já sente a necessidade de consertar um problema que estava se tornando comum entre algumas pessoas. Como ele diz aqui, isto se tornou costume de alguns. Qual costume? Não me congregar.
Achar que eu posso ser crente em casa. Achar que eu posso ser crente pela internet. E hoje está fácil, né? Veja, naquela época não tinha internet. Mas a pessoa achava de alguma forma que ela podia, em casa, ainda ser da igreja. E o autor de Hebreus diz, não deixe de se congregar. Então, como eu vou ser fervoroso se nem à igreja eu venho? Se nem presente eu estou? Então eu preciso me indagar, eu sou assíduo, e aí eu acrescento também pontual, por que não? Porque amanhã de manhã eu tenho que entrar no meu trabalho às 7h30 da manhã. E se eu me atrasar, eu serei descontado ao final do mês. É a realidade de alguém aqui? Todos nós temos um relógio de ponto para bater, ou você é um felizardo que não tem isso? Pode ser, não é? Mas há uma exigência quanto à minha pontualidade no meu trabalho. E por que para Deus vale qualquer coisa? Deus não tem relógio de ponto, pastor. A igreja não tem relógio de ponto. Eu sei, graças a Deus. Senão muita gente aqui ia ser descontada. É ou não é, meus irmãos? Então, o que eu estou dizendo não é para chamar só a atenção, mas é para reflexão. Porque isso faz parte do meu serviço. Quem serve bem não chega a qualquer hora. Quem serve bem é pontual. Isso é inerente a essa característica. Deus está me chamando para servir. Eu sou um ouvinte de vez em quando, e muitas vezes pela metade, porque já chego no meio da pregação. Como é que está a minha vida em relação a isso? Para que eu possa servir com fervor, esse princípio deve ser observado. Segunda pergunta que eu deixo para você, vamos ler 1 Coríntios capítulo 3. São perguntas para reflexão, são perguntas para que eu responda para mim mesmo, para que eu possa me julgar e não ser julgado pelos outros, mas que eu julgue a mim mesmo se tenho sido fervoroso ou não na obra de Deus. 1 Coríntios 3,10 diz assim, o apóstolo Paulo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo diz, há uma edificação, uma construção em andamento, e cada um de nós é responsável por esta construção. Ele já nos coloca na mesma posição. Eu não vim ser servido, eu vim servir. Eu não vim para encontrar uma obra pronta, eu vim para participar da obra. Eu vim para levantar a parede, eu vim para edificar. E aí ele diz, mas cada um tenha cuidado como edifica. Veja bem como você anda edificando. Então a pergunta que eu deixo... Alô? Som. Então, a segunda pergunta, eu tenho edificado na minha igreja? Eu participo da construção? Ou como eu disse ontem aqui no culto jovem, eu sou engenheiro de obra pronta. O engenheiro de obra pronta é aquele que dá palpite, não é? É aquele que fala, podia ser assim, podia ser assado, mas não mexeu uma palha para construir, não é? Ele já encontra tudo pronto, mas tem um monte de ideia para dar. A pergunta é simples. Eu e você temos edificado, temos participado dessa edificação, ou o contrário dessa edificação, o que é? É derrubar. Ou você edifica, ou você derruba. Como disse Jesus, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então não há uma posição neutra. Ou eu ajudo, ou eu já atrapalho. Só o fato de estar aqui não ajudar, já estou atrapalhando. É como um peso morto dentro do barco. Só serve para fazer o peso e dificultar a navegação. Entende isso? Quem disse isso foi Jesus, não fique bravo comigo, porque ele que falou que não tem opção. Ou sou por ele, ou sou contra ele. Ou ajunto, ou espalho.
Então não há uma posição de neutralidade. E a pergunta que eu deixo para você é: tenho edificado? Ou, leia agora 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro 2, versículo 8. Olha a outra opção que resta para nós. 1 de Pedro 2, 8, ele diz assim: pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Ou eu subo, ou eu derrubo. Ou eu sou pedra de edificação, de coluna, ou eu sou pedra de tropeço. Eu preciso me analisar em relação a isso. Cada um de nós tem que se questionar em relação a isso. Quero servir a Deus? Quero ser fervoroso? Preciso primeiro perguntar: tenho sido assíduo? Depois tenho que perguntar: tenho ajudado a edificar, a levantar? Ou sou um dos primeiros que contribui para derrubar? Colaboro na edificação das pessoas? Ou estou sempre pronto a derrubar alguém e a me tornar uma pedra de tropeço na vida dessa pessoa? Terceira pergunta, 1 aos Coríntios, abra comigo mais uma vez, em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo número 23, diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo diz que ele é cooperador, aquele que opera junto, é um cooperador do Evangelho. Paulo assim se descreve. E aí eu pergunto para mim: eu tenho cooperado, tenho trabalhado junto, tenho operado junto em prol do Evangelho, para o bem do Evangelho, ou eu tenho sido um dos muitos que atrapalham? Leia comigo também de novo agora 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30 e 31. Olha o exemplo que Paulo dá aqui. 1 aos Coríntios 11, 30 e 31, ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Essa palavra aqui, Paulo, é uma palavra para muita reflexão. Ele diz: olha, tem muita gente doente até na igreja, porque não se julga, porque não se analisa, não olha para dentro de si mesmo, mas estão sempre prontos a julgar os outros, estão sempre prontos a encontrar um defeito, mas não conseguem olhar para si mesmos. E a Bíblia diz que se nós nos julgarmos, nós não seremos julgados por ninguém. Então eu tenho duas opções aqui: ser um cooperador ou ser mais um dos doentes que precisam sempre de tratamento. E nada errado com o fato de alguém estar doente. E a igreja pode ser vista como um grande hospital, onde muita gente recorre com a sua doença, seja física, seja espiritual, e pode aqui ser curado, eu creio nisso. Pode ser curado pela ação de Deus, pela comunhão entre nós, pelo amor que temos uns pelos outros. Mas o que não pode é alguém ficar eternamente doente. O que não pode é alguém ocupar o leito e não sair dele jamais. Porque às vezes é confortável estar no leito. Veja, eu não gostaria, não é? Mas tem gente, sei lá por quê, que gosta. Porque quando eu estou no leito, me trazem comida, né? Cuidam de mim, me dão banho, trocam minha roupa. Olha que nível, né, que alguém pode chegar. Eu não quero isso. Mas comparando ou mal comparando, pode ser que haja alguém que quer ficar sempre nessa posição de frágil, de indefeso, de coitadinho, para ser assistido, para ser cuidado. Isso tem um tempo, isso tem um momento, mas não é para sempre. Eu preciso tomar o meu leito e andar. Eu preciso passar a ser alguém que coopera, que opera junto, e não apenas que fica recebendo algum tipo de tratamento. Mas para isso, eu preciso me julgar, como disse o apóstolo Paulo. A razão de terem muitos fracos e doentes é porque a gente não se julga.
Eu julgo o outro, mas eu não julgo a mim mesmo. Então eu deixo mais essa pergunta para a sua reflexão. A quarta pergunta, abra comigo a Bíblia em 2 a Timóteo, no capítulo 2, no versículo número 21. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 21, o apóstolo Paulo diz: assim, pois, se alguém a si mesmo purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Veja, Paulo fala de ser um utensílio, de ser algo útil para a obra do Senhor. Ele fala que eu posso me tornar alguém útil, um utensílio de honra, útil para a obra de Deus. E aí eu pergunto, eu tenho sido útil na obra para lidar com as dificuldades? Eu tenho sido alguém que é valoroso para a obra? Ou eu tenho sido um causador de dificuldades? Mais uma vez eu coloco aqui os dois extremos: juntar, espalhar, a favor ou contra. Eu sou útil para ajudar, ou eu sou alguém que tenho sido sempre um causador de dificuldade? Eu dou para você um exemplo que está lá no Antigo Testamento. Você deve conhecer o texto de Jonas. Jonas, o profeta teimoso, né? Jonas, aquele que tem um dom de Deus, foi chamado pelo Senhor, mas ao invés de ser alguém que resolve problemas, ele é alguém que causa problemas. Em Jonas capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia diz assim: respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas aqui teve um momento de julgar a si mesmo, e ele, de sã consciência, afirmou: eu sou a causa dessa tempestade. Eu sou a causa do perigo que o barco está correndo. Me joguem no mar e estará tudo resolvido. Vou começar jogando as pessoas aqui no mar. Que tal? Eu acho que a gente precisa fazer essa análise de nós mesmos. De um lado, Paulo diz que eu devo ser um utensílio de honra, alguém útil na obra de Deus, que eu devo ser fervoroso, que eu devo ser cooperador. E do outro lado, talvez eu me encontre na situação de Jonas. Ao invés de ser a solução, eu sou o problema. Como eu disse aqui, nada de errado de você, quando chegar aqui, ser um problema. Você vai ser ajudado, você vai ser tratado, Deus fará obras maravilhosas na sua vida, mas depois disso, você tem que ser parte da solução. Você não pode mais ser o problema eternamente. Você não pode ser mais a eterna vítima. Você precisa assumir o lugar de um agente. E isso é servir a Deus de forma fervorosa, não remisso, ter zelo pelas coisas de Deus. Então eu preciso responder a essa pergunta com toda a sinceridade que teve Jonas nesse momento aqui. O problema sou eu. Me lancem ao mar e tudo estará resolvido. Não espero ter que lançar ninguém no mar, mas espero que a gente possa se confrontar. Como eu disse antes, não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para me julgar. E cada um de nós deve julgar a si mesmo, para entender se estamos ou não atendendo ao princípio de Paulo de ser zeloso e não remisso, e ao contrário, fervoroso na obra do Senhor. A quinta pergunta que eu deixo para você também, para a nossa reflexão, está em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, portanto, no Sermão do Monte, no versículo número 9, nas bem-aventuranças, aonde Jesus diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Por que você é filho de Deus? Você nasceu assim? Não. João 1,12 diz: a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, até encontrar com Cristo, você era uma criatura de Deus. Agora, depois que você creu no seu nome, segundo João 1,12, diz, você recebeu o poder de se transformar, de se tornar um filho de Deus. E aí Jesus diz, como característica de um filho de Deus, que ele deve ser um pacificador. Você que é chamado de filho de Deus, automaticamente deve ser encontrada em você essa característica, ser um pacificador. Agora a coisa vai esquentar. Eu pergunto para você, para mim, nós somos pacificadores dentro da igreja do Senhor? Pessoas que promovem a paz, ou somos pessoas que promovem a intriga, os ciúmes, a inveja, a competição, não é? O querer derrubar o outro? Qual a nossa posição? O que me caracteriza como filho de Deus é ser um pacificador. Então, por analogia, posso dizer que aquele que não faz nada disso e faz tudo o contrário, como eu falei, de Deus não é filho. E, amado, o que a Bíblia diz é que só há sempre um pai. E eu posso ter duas opções. Ou sou filho de Deus, o outro você completa. Quem é meu pai? Eu preciso pensar sobre isso. E para refletir sobre isso, eu convido você a ler 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo também número 3, na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 3, o apóstolo Paulo fala do oposto do pacificador. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando há entre nós ciúmes e contendas, é sinal de que não estamos cumprindo o nosso papel de pacificadores. Porque o pacificador, ele releva essas coisas. O pacificador não busca a contenda, não fica ardendo em ciúmes, característica de quem ama, segundo Paulo também diz aos Coríntios. O amor não arde em ciúmes, né? Então a gente precisa de uma definição. E por isso eu deixo a pergunta. Eu não faço nenhuma afirmação sobre a vida de ninguém. Eu faço uma pergunta para você responder e para mim também. Responder para me identificar como tenho sido na obra de Deus. A sexta pergunta, em Efésios capítulo 4. Leia comigo Efésios, carta de Paulo também. Muitas palavras são de Paulo nesse sentido. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A pergunta é: tenho sido alguém que anda em mansidão e se esforça para conservar a paz? Eu preciso fazer isso. A Bíblia não está dizendo isso. Isso não é requerido de mim, ou isso é apenas uma opção de vida? Ou eu tenho sido, ao contrário disso, como já disse, alguém que ao invés de promover a paz, promove a guerra, promove o desentendimento e acaba se tornando um elemento desagregador, como Jesus citou em Marcos capítulo 9, versículo 42. Marcos 9, 42, ele diz: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Eu posso ser útil na edificação ou eu posso derrubar alguém? Eu posso ser alguém que promove a paz ou alguém que promove o desentendimento e a desavença? E o alerta de Deus para nós é que se eu fizer tropeçar a quem? A um dos pequeninos crentes. Pequeninos crentes que estão constantemente perto de nós. Por isso a importância de cada um aqui ser um instrumento de Deus. De cada um aqui ser um instrumento de edificação, de levantar o outro e não de derrubar. Mas, queridos, o que acontece na igreja, e que eu percebo isso há anos e anos, em diversos momentos, em situações diferentes, mas o que nós percebemos
é que às vezes alguém cheio de boa intenção faz tropeçar um pequenino, com uma palavra, com uma crítica desnecessária, apontando um erro, apontando um pecado. E aí eu sou um edificador ou sou um derrubador de vidas? É uma pergunta simples, mas faz parte do serviço ao Senhor. Eu ando em mansidão e eu me esforço para preservar a paz? É interessante que Paulo diz que é preciso um esforço, porque a paz não é natural. Se a paz fosse natural, Jesus não teria dito: deixo-vos a minha paz vos dou, e não como a dá o mundo. A minha é diferente. A paz não é natural. Natural é a guerra, porque o ser humano é caído. Então o ser humano tende a brigar sempre, o ser humano tende a pecar sempre, o ser humano sempre tende ao litígio. Começou o litígio com Deus, lá no Éden. E agora a Bíblia diz que em Cristo Ele nos reconciliou com Deus, promovendo a paz. E Ele me deixou a paz. E eu preciso me esforçar para ser um propagador da paz. Porque é muito fácil propagar a guerra. É muito fácil incendiar, não é? E o que diz a Bíblia a respeito disso também se encaixa no que eu preciso analisar a respeito de mim mesmo, com relação ao meu zelo e ao meu serviço ao Senhor. 7ª pergunta, eu volto contigo lá em Hebreus, no capítulo 13. Vamos ler Hebreus, capítulo número 13, versículo número 17, lá no final da carta aos Hebreus. Hebreus 13, 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A pergunta é: eu sou um membro que obedece e ajuda o pastor da igreja? Não olhe para mim agora. Faz de conta que eu não estou aqui. Mas responda para você mesmo. Eu sou um membro, e não estou puxando a sardinha para o meu lado, eu estou lendo contigo um versículo. E esse versículo coloca essa responsabilidade sobre nós, da obediência e da submissão, porque devem prestar contas de vocês a Deus. E eles devem fazer isso com alegria e não gemendo. Porque se eles fizerem isso gemendo, você não vai ter proveito nenhum com isso, é o que diz o versículo que a gente acabou de ler. Então a pergunta é: faz parte do meu zelo, do meu serviço a Deus, aquilo também que eu falo e faço com a minha liderança? Eu sou alguém que obedece e ajuda, ou sou aquele que se opõe, que resiste, que conspira, que atrapalha, que quer derrubar? Ah, pastor, isso acontece na igreja? Responda por mim. Você já frequentou outras igrejas aí, responda por mim. Acontece isso na igreja? Conspiração, tentativa de derrubar, isso acontece? Infelizmente. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 14 até o versículo 15, está escrito assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e versículo 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Perdão, começar do 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Já na época de Paulo é assim. Um membro da igreja chamado Alexandre resistiu às suas palavras e causou muitos males ao próprio apóstolo Paulo. E aí eu pergunto para mim e para você: eu vou causar males ou eu vou ser alguém obediente à minha liderança? Ainda mais quando a liderança não é déspota, não é tirana, quando a liderança é correta. O versículo não ensina obediência insana a pessoas que não são dignas da obediência, apenas por terem um cargo ou uma posição. Isso não faz de ninguém alguém correto, não é? A gente vê isso no país. Mas quando há dignidade, o que eu tenho que fazer? Ser obediente
e ser submisso. E me colocar na posição de auxiliador, de trabalhador, de cooperador, tudo o que foi dito aqui até o momento. E uma última pergunta eu quero deixar para você e para mim, em relação à nossa vida cristã. Abra a Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, versículo que todos nós conhecemos bem, mas que é bom, além de conhecer, praticar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como eu vou servir a Deus se eu reclamo do meu serviço? Como eu vou servir a Deus se eu reclamo daquilo que Deus me dá para fazer, se eu reclamo da vida que eu tenho, se eu reclamo das coisas que eu consigo na vida e estou sempre reclamando? Ao invés disso, a Bíblia diz que eu devo ser grato por quantas coisas? Todas as coisas. Em tudo, dai graças. E a pergunta que eu faço: eu sou alguém grato por todas as coisas, ou sou alguém que vive reclamando e procurando defeito em tudo? Nem Deus aguenta uma pessoa assim. Então eu preciso ser alguém grato por todas as coisas. Perceba que servir a Deus com zelo, com temor, com fervor, requer muito mais do que apenas aquele simples versículo afirma. Há muitas etapas, há muitas nuances do nosso serviço, da nossa vida cristã, que precisam ser cuidadas para que eu possa ter a paz de entender: eu tenho feito o meu melhor para Deus. Eu tenho servido com fervor. Não relaxadamente, não de qualquer jeito, mas com dedicação. E a prova disso é que a minha vida tem mudado. Eu tenho sido um pacificador, eu tenho sido alguém que ajunta e não espalha, eu tenho sido alguém que promove a paz, que sou obediente, que sou sensato. Isto tudo que eu disse aqui são consequências do meu serviço e do meu fervor para com Deus. A ordem de Deus é clara. Se eu quiser representar bem as minhas funções no serviço ao Senhor, eu preciso estar atento a todos os aspectos que envolvem a minha vida. Porque ninguém serve a Deus em parte. Ou eu sirvo com tudo que eu tenho, ou eu não sirvo com nada. Deus é bastante radical nesse ponto. Ou eu entrego a minha vida, ou eu não entrego uma parte. Deus não quer uma parte da sua vida, Ele quer você todo. Então eu não posso servir a Deus com um talento que eu tenha, então eu sirvo, mas o resto não. O resto eu continuo sendo do mesmo jeito, mas eu na igreja sirvo porque eu tenho esse talento. Isso não funciona assim. Ou você entrega tudo, ou você não entrega nada. Deus não aceita em parte, porque Ele, quando se entregou, Ele se entregou totalmente. E a Bíblia diz que Ele deu tudo de si. Todo o seu sangue foi vertido na cruz. Toda a sua vida foi entregue por nós. Então Ele não aceita menos do que tudo da nossa parte. Entenda isso e sirva a Deus com fervor. Entenda que você tem algo para dar. Vai receber também, mas é muito melhor dar do que receber. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer essa manhã pela ministração da Tua palavra, pelo alerta que ela traz a cada um de nós. E precisamos olhar para ela para nos indagar. Como ela mesma diz, se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados pelos outros. Porque quando nos julgamos corretamente, enxergamos quem somos e decidimos mudar. Decidimos consertar algo, não porque tem alguém olhando, mas porque nós mesmos percebemos que está errado e que temos que mudar. Essa é a melhor situação, Pai. Fala conosco, meu Deus. Pelo Espírito Santo, incomoda cada um de nós, para que a Tua palavra seja vivida na nossa vida. Que a gente conserte os nossos erros, para que possamos Te servir com alegria, sem esperar nada em troca, mas pelo privilégio de servir ao Senhor.
e fazer isso com fervor, com amor, com dedicação, não de qualquer jeito, não de forma vagarosa, muito pelo contrário. Estamos disponíveis em Tuas mãos. Que o Senhor encontre aqui, Pai, servos e servas desta forma, que se analisam e se julgam a si mesmos e que são transformados dia a dia pelo poder do Teu Espírito. Encontra isso em nós, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus.